Olá, bem-vindos ao canal de Splash. Hoje recebemos uma dupla aqui, irmãos que se conectam através da arte. Rodrigo e Felipe Simas chegam ao Globoplay como Chitãozinho e Chororó, ou melhor, os irmãos José e Durval. Olá, rapazes, tudo bem? Obrigado por esse papo aqui com o Splash. Olá, Felipe. Obrigado você, é um prazer. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Bom, eu já quero começar perguntando como vocês chegaram à série, né? Acho que é a série que chegou até a gente, né? Porque a gente nem sabia da existência desse produto, porque se soubesse, com certeza a gente correria atrás. Mas a Ana Luísa entrou em contato conosco durante a pandemia e cada um na sua casa, parecido com o que está acontecendo aqui, mas a gente também não estava junto, estava cada um na sua casa. E ela perguntou se a gente tinha algum interesse nesse projeto. E quando ela perguntou isso, a gente ficou incrédulo, né? A gente se olhou assim via internet e respondemos: é claro que temos, sabíamos da dificuldade, do desafio que seria, mas o coração bateu forte quando a gente recebeu esse convite. É assim. Nem teve aquilo nem passou aquilo na cabeça de será que a gente aceita? Não, topou na hora. Não, foi na hora, assim, a gente ficou muito emocionado, muito feliz com a proposta, mas na verdade a gente acabou passando por um teste também. Eu acho que a equipe, a direção, a Ana Luísa já queriam a gente, mas ainda precisava ser apresentado para a Globoplay. Então a gente chegou aí para São Paulo, fizemos um teste presencialmente e eu acho que a nossa preparação já começou a partir dali, sem a gente saber se, quando a gente foi fazer o teste, a gente ainda ficou na dúvida, cara. Será que eles estão na dúvida? Será que eles querem mesmo a gente? Será que a gente passou? E a gente ficava nessa angústia boa, assim, de saber o que iria acontecer. Eu lembro que na volta a gente passou um dia inteiro fazendo umas filmagens, captando algumas imagens, eram 5 cenas, se eu não me engano, e foram, assim, durou o dia inteiro. E aí, quando a gente entrou no avião para voltar para o Rio de Janeiro, a gente se olhou e falou assim: e aí? O que aconteceu? Aí a gente se olhou e falou assim: eu não faço ideia do que foi, mas tá nas mãos de Deus agora. Então, Se tiver que ser, vai ser. E como foi a escolha, assim, para o Rodrigo virar o Chitão, o Felipe virar o Chororó? Como foi? Isso foi natural? Foram eles que decidiram, vocês que chegaram e falaram: olha, eu me pareço com o Chitão, eu me pareço com o Chororó? Não, na verdade, a gente nunca nem falou sobre isso. Desde o início, o Felipe era o Chororó e eu era o Chitão. Eu acho que muito pela idade, por eu ser o irmão mais velho. E a altura também, o Chororó acaba sendo um pouco mais baixo que o Chitão. Então, acho que isso nunca teve uma dúvida. E o Felipe até fala sobre a região vocal que a gente tem, assim, que talvez eu seja um pouco mais grave do que o Felipe. Talvez isso tenha contado, mas eu acho que foi um acerto. Porque eu acho que a gente empresta muito da gente para personagem e eu acho que isso encaixou perfeitamente assim no sentido de características mesmo como persona na vida com família e tudo mais. Eu acho que isso contou e ajudou muito a gente nessa trajetória. Ah, entendi. E vocês tiveram contato com eles? A gente teve no final. No início a gente achou que fosse ter mais, só que foi uma escolha da nossa direção que a gente vê como sendo a melhor forma de conduzir, porque nos dava muito essa licença poética sobre o projeto, assim, de ser o meu Chitão, o meu José, o Durval do Felipe. Eu acho que isso nos deu uma liberdade e nos tirou um peso das costas, que é essa responsabilidade de representar duas lendas vivas que fazem parte, que são talvez a maior dupla do Brasil, que fazem parte da vida de tantas pessoas, de tantos brasileiros. Ah, sim. Bom, se vocês não se encontraram com eles ali no início, como foi a preparação? O que vocês usaram para poder chegar mais perto dessas duas lendas que você citou agora? O Rod comentou que desde o princípio passou a ser um laboratório constante para a gente. A gente sabia que a gente teria que sair das nossas casas, a gente foi para São Paulo, a gente morou junto, então a gente assistia muitos vídeos, entrevistas deles,
presença de palco também, como eles se portavam no palco, o jeito extrovertido do Chitão de chamar o público, por exemplo, era algo que a gente fixava muito, e o Chororó mais metódico nos instrumentos. E a gente se baseava muito no roteiro, que tem uma condução muito boa, e era a condução que a gente iria seguir, né? Não adiantava também a gente querer buscar coisas da vida atual deles, enfim, eu acho que era talvez, a trajetória do roteiro. Talvez fosse prejudicar mais do que ajudar, se a gente focasse em toda a história deles e não no que o roteiro estava propondo. Quando você, não sei até quando você assistiu, ou quantos episódios você assistiu, mas As Aventuras de José Durval é como se fosse um conto, um livro sendo aberto e a história tomando forma mesmo. Então a gente tinha essa licença de estar fazendo quase um conto encantado, que é o que parece, ainda mais na primeira fase infantil ali, as crianças saindo, indo atrás de uma caravana e se deparando com personalidades tão fortes que acabam sendo referências para a vida artística deles. Vai, segue. Mas eu acho que uma coisa que a gente se baseou muito foram nas entrevistas antigas, logo no início de carreira, quando eles começaram a ficar famosos, e essas entrevistas eu acho que diziam muito das características de cada um, do tipo de piada, de como eles se tratavam, de como eles riam, como eles ficavam às vezes sem graça nas entrevistas e nervosos, dependendo do que eles fossem falar. Eu acho que isso ajudou muito a gente a entrar no clima deles. Sim. Eu assisti até o 4º episódio, né, que é ali o momento que vocês chegam na série, na fase adulta, e realmente não parece que tá ali tipo uma imitação às vezes, né, porque às vezes a gente pensa quando vai, é uma homenagem, é uma série sobre a vida de alguém, a gente pensa naquela imitação de trejeitos e tal, e realmente parece que é algo mais fluido. Mas, na verdade, essa época que é o 4º episódio, é uma época que ninguém conhecia eles. Acho que vocês começam assistindo, o telespectador talvez se reconheça e se reconecte mais a partir do 6º, 7º, 8º, porque é uma fase onde as pessoas já acabavam conhecendo. Até o próprio cabelo, o mullet, o famoso mullet, que a gente acaba fazendo só no final da série. Que quando a gente colocou, a gente falou, nossa, queria fazer mais cenas desse jeito. Mas foi uma trajetória a partir de um certo ponto até esse momento que o Brasil os reconhece muito bem. Felipe, por incrível que pareça, a gente jamais pensou em copiá-los ou imitar o jeito deles, mas no final do 4º episódio, quando a gente assistiu com eles, com a família, lá no cinema em São Paulo, a Noeli, ela chega no final e fala, meu Deus, mas eu vi o meu namorado em cena, até a forma de sair do carro era parecido. Então, assim, não era algo que a gente buscou fazer, mas ao mesmo tempo a essência estava lá ao ponto de parecer. Então, quando a gente tirou o foco de tentar imitá-los e prestar atenção na essência deles, acabou transbordando a forma deles viverem. Sim, entendi. E, bom, na preparação, vocês falaram que até moraram juntos um tempo. Quanto tempo foi isso? Quanto tempo durou a preparação? E há quanto tempo vocês não viviam juntos, assim, na mesma casa? O processo todo demorou, acho que uns 7 meses, 8 meses, desde a preparação até o fim das gravações. Acho que foi 4 meses juntos. Né? Porque quando a gente ficava em Jaguariúna, a gente estava no... Jaguariúna, a gente estava num hotel, ficava em quartos separados, mas quando a gente foi para São Paulo, desde a preparação e também quando a gente voltou a rodar em São Paulo, a gente ficou no mesmo Airbnb. E foi muito interessante, porque a gente, como você tinha perguntado, a gente não morava junto, sei lá, quase 10 anos, 8, quase 10 anos, 8 anos. E a gente se reconhecer e ter que conviver numa outra etapa da nossa vida foi interessante, mas ao mesmo tempo nos resgatou como irmãos na infância e de memórias e de histórias que a gente, no dia a dia ali, de conversar e lembrar, e ao mesmo tempo de se irritar um com o outro, porque não era só lazer, a gente estava ali trabalhando, tentando tocar o violão, aprender a música e achando que não estava bom, e a insegurança do artista. Eu acho que a gente conseguiu
não é conversar a palavra, a gente conseguiu... Como é que eu quero falar? Aproveitar o momento e ser cúmplice daquele momento que a gente estava vivendo. Sim, imagino. Porque, bom, a convivência ali 24 horas, né, é diferente da gente viver em lugares separados, mesmo que a gente consiga se conectar muito bem hoje pela internet, né? Sim. E o que vocês, como irmãos, assim, na vida real, levaram para a série, então? Nada, mentira. Tudo. A gente usou tudo que a gente da nossa relação para a série. Por exemplo, a gente sempre fala que a conexão dos dois, Chitão e Chororó, é muito vocal, né? Eles se encaixam muito bem no vocal. Eu e o Rod, a gente se encaixa muito bem fisicamente, porque a gente vem da capoeira. A gente equilibra o nosso corpo bem um com o outro. A gente gosta de brincar do desequilíbrio e da confiança um para com o outro. Essa consciência corporal que a capoeira nos deu, eu acho que isso traz muito essa confiança que o Felipe está falando. Então a gente apenas adaptou a nossa forma de irmandade, nossa intimidade, para o que eles são. Sim. E falando agora um pouquinho das gravações, né? Teve alguma cena que foi mais difícil? Tem alguma de vocês que é a cena favorita? A do carro, é que eu só vi até o 4º episódio, como eu falei, né? Mas tem uma cena ali do 4º episódio, na estrada, que até o momento é a minha favorita. Eu queria saber de vocês. Mas eu sou suspeito, eu amo essa cena. E eu me lembro que quando a primeira vez a gente leu o roteiro, isso foi uma coisa interessante, que a gente não leu sozinho. Tudo a gente meio que fez juntos. Então, até a primeira leitura da série, quando a gente recebeu os episódios, a gente se reuniu e lemos. E eu me lembro muito da gente, a gente no final do 3, das crianças, quando eles voltam para casa e começa a tocar Secos e Molhados. E aí eu me lembro que eu botei no meu celular e a gente tocando Secos e Molhados, lendo a rubrica do texto, e a gente se emocionou muito. E aí no 4º episódio, essa cena também do Tente Outra Vez foi muito emocionante, assim, da gente imaginar fazendo. Fazer não foi fácil. Porque é uma loucura gravar em carro e dentro de um fusquinha e todos os takes e cenas e correria de set, acabando a luz, aquela coisa toda. Mas assistindo, eu me emocionei, nós nos emocionamos muito, assim, de ver que é uma cena meio que clássica, né, do audiovisual. E fico muito feliz de ter isso registrado como um momento no audiovisual e na nossa história também. Mas existem várias outras cenas, até o episódio 8, os shows que a gente fazia eram momentos muito, muito de glória mesmo, assim, eram momentos que a gente se divertia e a gente tinha muito receio e medo de estar fazendo bem, de estar fazendo certo, querendo fazer da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo tinha uma euforia de alegria, assim, de estar no set junto com o irmão, tocando e com o público, apesar de não ter sido aquele grande público, mas que aquilo é tudo replicado, mas existia uma grande quantidade de figuração que estavam ali, lá de Jaguariúna, e estavam felizes de estar ali e curtindo as músicas de Chitãozinho e Chororó. Então, acho que a gente brincou muito de realmente ser cantores e sertanejos e ter essa importância na vida das pessoas. Eu fico com os shows, as gravações de cada canção, pisar no palco. Acho que todo artista almeja pisar no palco e ser reconhecido pelo seu trabalho. Então a gente, enquanto artistas, a gente pisou no palco, por mais que a gente não estivesse cantando as nossas canções, a gente, enquanto artista, estava sendo observado e as pessoas estavam seguindo aquilo que a gente estava propondo musicalmente. Então, foi uma experiência que a gente pôde saborear o que deve ser você tocar num estádio lotado e as pessoas cantarem a mesma canção e você parar de cantar e botar no microfone e as pessoas continuarem a canção. Mas Evidências foi mínimo, né? Foi um dia especial, assim, na nossa carreira. Eu acho que a gente leva Evidências como a cereja do bolo. Sim. E foi desafiador cantar, porque pelo menos ali no 4º episódio tem uma cena que o Rodrigo canta, não sei se isso se repete ao longo, mas mesmo se vocês, não sei se vocês cantam nos shows, mas
só de estar ali também, reproduzindo aquela voz, imagino que seja difícil, né? Então, como foi essa parte do cantar para vocês? Quando você pergunta se foi desafiador, eu te respondo em todos os sentidos. Eu acho que é um desafio constante você ter essa responsabilidade de protagonizar e de estar junto com seu irmão, fazendo uma série com pessoas que estão vivas e que as pessoas conhecem e que vai ter todo esse peso. Para mim, as únicas vezes que são a minha voz mesmo são nessas 2 cenas no 4º episódio, porque era algo mais a capela e que o diretor curtiu e acabava que ficava parecido com o Chitão cantando sozinho, e foi uma grande honra fazer isso, mas de resto não faz sentido nenhum ser a nossa voz. O nosso desafio era encaixar mesmo o nosso físico, o nosso corpo naquela região vocal. O Felipe, posso falar que sofreu mais do que eu, porque o tom que o Chororó chega e para onde ele vai é mais alto, né? Muito mais agudo. Então, para ele era mais difícil, assim, essa dificuldade física mesmo, e que até tem consequências, né? Tem consequências. Por mais que não seja a nossa voz que vocês escutam, a gente cantou. A gente cantou todas as canções. Então, e muitas vezes, assim, quando o Rod fala sobre os resquícios do vocal, eu perco a minha voz hoje com muito mais facilidade, por exemplo, porque eu sei que em algum momento eu tive que usar mais do que eu poderia oferecer. Mas isso faz parte do processo. A gente tá dando vida a uma história que conta, talvez o Chororó seja o cantor com o tom que atinge a tonalidade mais alta que a gente tem. Não, tudo bem, não sei se é ele, mas é uma das vozes mais agudas masculinas. Muito porque ele aprendeu a cantar escutando a mãe. Então, a região de conforto dele é muito alta. Para mim, Felipe, acho que para todos os brasileiros quase. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali tendo que oferecer ao público o que seria cantar nessa região fisicamente. Então, eu tive que literalmente esgarçar as minhas cordas vocais. Vamos deixar registrado aqui, não é fácil ser o Chororó. Não é fácil ser Chororó, eu chororei. Brincadeira. Não, bom, ossos do ofício, né? E, bom, além da série, vocês têm sempre muitos projetos, né? Eu queria aproveitar esse papinho para a gente conversar um pouquinho também da novela, de teatro. Felipe, por exemplo, a gente já está acompanhando, né, Fuzue, que começou essa semana. Tá bem no inicinho, mas a gente já teve um gostinho ali. E é impossível não falar, né, da química com a Marina. As pessoas na internet ficam loucas, adoram essa repetição de novo, né, em cena. E agora como vilões ali. Queria saber para você como está sendo. E 2 personagens muito diferentes, né, ao mesmo tempo no ar. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente que estava para estrear Chitão, As Aventuras há bastante tempo, a gente se ligava, eu passei um ano fora do país, né? A gente se ligava, que é isso, quando é que vai? A gente ficava meio ansioso e acabou de calhar na mesma semana da estreia da novela com As Aventuras. A química com a Marina, ela é uma grande profissional. A gente viveu momentos históricos, pessoais com Jolisa. Foi uma grande honra fazer parte de Totalmente Demais. E agora a gente se reencontra. Né? Enorme. A gente se reencontra com personagens opostos daquilo, da pureza de Jolisa. Eu vejo o Heitor como quase um serviçal da Preciosa, que é usado por ela para as artimanhas dela e vilanias. Eu encontro o Heitor, na verdade, mais como um vilão atrapalhado do que propriamente um vilão que quer fazer o mal para as pessoas. Eu acho que ele, por amor à Preciosa, acaba passando por cima das pessoas e fazendo as vilanias. Mas é um cara que eu aprendi a amar bastante. Então, estou me divertindo horrores. Não só com a Marina, mas com todo o elenco, com Casa Ré. Eu acho que é uma novela que é feita para ser desfrutada em família, sabe? Eu acho que não vai ter esse negócio de cada um no seu quarto assistindo a novela. Eu acho que a família vai se reunir na sala para comentar durante o processo que tá acontecendo. E você falou em família. A gente, quando fala do Felipe Simas, a gente sempre lembra de família também. E como é nesse momento de gravações de novela, conciliar assim, a novela e a paternidade? Porque a gente sabe que gravar novela não é fácil, são muitas horas por dia, por semana.
Eu passei um ano sabático nos Estados Unidos, onde eu pude passar o maior tempo possível com a família, com a minha esposa, e eu me dediquei muito nesse ano para realmente, é como se fosse encher o tanque, porque a gente sabia que algo diferente ia acontecer no ano seguinte. Então, o nosso tanque está cheio. A gente agora está literalmente andando e durante a caminhada, a jornada, e continua sendo uma prioridade. O problema é que a nossa vida a gente coloca muitas coisas, muitos afazeres que não são prioridades. Então, a gente deixa de estar nas prioridades por fazer coisas que não são prioritárias. Quando você divide o seu tempo com as coisas mais importantes e depois de concluir todas essas coisas, você quiser fazer umas outras coisas, legal, faça. Mas eu, como Felipe, eu tenho 3 prioridades, que é a minha vida espiritual, eu comigo mesmo, a minha vida familiar, eu como esposo e como pai, e a minha vida profissional. Eu tenho que exercer esses 3 papéis muito bem feitos, que são os papéis que eu me propus a viver. Os outros eu vou viver em algum momento, mas não são prioridades. Então, quando você divide, você consegue ter mais tempo, apesar da correria da vida. Sim, tá certo. E, Rodrigo, você tem acompanhado Fuzue? Vocês palpitam, assim, vocês comentam um trabalho do outro? Bastante, geralmente no início deles, né? Depois a gente acaba se perdendo um pouco nessas rotinas malucas que não são rotinas. Mas geralmente no início de projeto a gente troca bastante coisa, né? As inseguranças, os medos e ao mesmo tempo as vontades que para onde ir. E não consegui acompanhar muito ainda a Fuzue, mas volta e meia vejo trechos na internet. Inclusive acabei de falar de uma das cenas que eu só assisti, não ouvi, que eu quero assistir dele, que passou ontem e que eu achei já corporalmente, já falei, cara, tá muito preenchido, tá muito legal. E fico muito feliz. Eu faria um convite a vocês para assistir, vocês de São Paulo, assistir Prazer Hamlet, mas já tá tudo esgotado, então vocês não vão conseguir. Quase tudo. Então teremos que pedir o quê? Datas extras, Rodrigo? Pois é. Porque é um momento, essa peça, o Prazer Hamlet, é uma peça, imagino que seja uma peça especial para você, que você sozinho ali no palco. Como deve ser difícil preencher um palco assim sozinho, né? É uma loucura. É talvez o maior desafio da minha vida mesmo. Isso é dito no palco como personagem, mas como Rodrigo também. Foi uma grata surpresa o convite do Ciro Barcelos, que é o autor e diretor da peça. E eu acho que é uma peça que realmente vem me transformando pessoalmente e artisticamente num lugar de maturidade e do caminhar para onde eu quero seguir artisticamente. Assim, talvez não, é um divisor de águas assim, na minha vida e que eu estou muito, muito feliz, muito grato de estar podendo exercer esse lugar. E você fala sobre um divisor de águas na sua vida, e foi a primeira vez que você falou sobre essa bissexualidade, até numa entrevista, se não me engano, para o Jornal Extra, quando ela estreou aqui no Rio ano passado, e que virou um burburinho, né? Quando você deu aquela entrevista e falou pela primeira vez. Por que você acha que acontece esse burburinho tão grande quando as pessoas decidem falar sobre suas sexualidades? Porque eu acho que ainda é um tabu muito grande. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre e não dar tanta importância, isso não vai virar mais pauta. Eu acho que eu tive uma maturidade, uma tranquilidade de falar sobre isso. Acho que a peça me trouxe muito isso. Na peça, eu falo sobre um ator se preparando para viver Hamlet no dia seguinte. E é um texto autoral do Ciro que questiona, inclusive, a sexualidade de Hamlet na leitura dele. E eu acho que eu fiquei feliz de falar sobre a minha sexualidade, tanto por uma libertação, mas também de ter respondido essa pergunta dentro de um teatro, sabe? Eu estava falando inteiramente sobre a peça e acabou que isso teve um resquício na minha vida pessoal e que foi através da arte que isso tem me libertado também. Então, falar sobre isso é uma felicidade de não precisar ter que me enquadrar numa sociedade que muitas vezes é hipócrita, das pessoas não conseguirem ser o que elas são simplesmente por serem assim. E então acho que tudo calhou de ser um momento
propício para mim, mas eu acho que cada um tem o seu momento. Muita gente vive essa trava, esse medo, mas eu acho que cada um tem o seu momento certo, assim, de conseguir expor o que tem que expor. De forma natural, né? Porque... Por que a gente tem que assumir o que a gente é, né? Quando se é hétero, ninguém tem que assumir nada, né? Exatamente. Eu penso muito nisso. Exatamente. E, bom, vocês dois são vistos sempre como galãs. As pessoas brincam muito no Twitter, né? Sobre a genética da família de vocês. Eu sempre, antes de fazer entrevista, eu procuro ali no Twitter e tem muitas brincadeiras assim, sobre a genética da família de vocês. Eu me lembro muito que tinha um Facebook chamado Galãs Feios. A gente estava incluso nisso. É sério? Eu acho que então essa perspectiva mudou. Eu acho que isso depende do ponto de vista de cada um. É uma caixinha que colocam que isso acho que limita. Sempre quando a gente se coloca dentro de uma caixa, a gente fica limitado para N coisas. A gente vive uma profissão que o nosso corpo é o nosso instrumento. E eu acho que a gente se experimentar, se explorar, ser galã, não ser feio, não, assim, isso é muito um ponto de vista de quem vê. E eu acho que a internet, ela aguça muito, né, essa opinião alheia por trás de uma tela. Então, as pessoas falam o que elas querem falar, mas é meio... Eu não sei exatamente assim de dizer. É uma coisa muito passageira, né? Ela é uma notícia que fica velha muito rápido. É um dedinho que sobe, que já passa a informação e já está numa outra. Muita informação ao mesmo tempo. Eu acho que essa globalização da internet, ela tem os seus prós e seus contras. Os seus prós por fazerem muita gente existir dentro de casa, com oportunidades. Eu acho que a internet dá essa oportunidade para muita gente, mas ao mesmo tempo ela esconde também uma verdade. Eu estou um pouco confuso agora explicando, mas eu acho que esses prós e contras têm os seus benefícios de ser dessa existência, mas ao mesmo tempo ela inflama muitas notícias e a gente fica sabendo de muita coisa muito rápido também e faz a gente só ficar no superficial, não se aprofundar nos questionamentos e nos assuntos. E assim, a gente já experimentou apanhar na internet, então a gente meio que é um pouco mais calejado. Sim. A gente aprendeu a não dar tanta importância, só que machuca. A gente não pode falar assim, nada a ver, não tem problema nenhum. É claro que tem. Ninguém gosta de ser zombado. Ninguém gosta de ser maltratado, mesmo que seja por palavras. Isso machuca. Nós somos seres sensíveis, todos nós. Então, quando o Rod fala dos prós e contras, a internet, ela, por talvez você não precisar estar face a face, as pessoas parecem que elas têm o direito de falar o que elas quiserem, sem saber o que é e como a outra pessoa reage. Isso é uma coisa que só experimenta quem sente. Quem fica batendo, talvez não saiba o que está fazendo. Só quando ela apanhar, que ela fala assim, mas por que fez isso comigo? Eu não fiz nada. Aí, de repente, ela fala assim, nossa, mas como eu já fiz isso com as outras pessoas? Então, assim, quando o Rod fala que dos prós e contras, a gente já apanhou. A gente sabe o que é sentir essa dor. Por isso, talvez, a gente já não ligue tanto. Mas existem muitas pessoas que ainda vão apanhar e que vão sofrer. A gente, graças a Deus, tem uma família que nos ajuda, nos auxilia. Se a gente precisa conversar, a gente se tem, a gente se liga, se chora, a gente se consola, nossos pais. Tem gente que não tem isso. Faz o quê? Não, tá certo. E vocês estão certíssimos. Bonito, né? Não, mas é uma questão muito séria. Não, e vocês estão certíssimos, porque tem até pesquisas, né, que dizem que as fake news elas se propagam muito mais rápido do que informações corretas, por exemplo. Eu acho que isso resume um pouco tudo que vocês falaram. É a desgraça e o elogio, né? Parece não, o ser humano prefere falar mal do que falar bem. Bom, e pra gente ir finalizando esse papo, queria que você deixasse um recado, um convite para as pessoas assistir essa história desses dois irmãos, né, de José e Durval, contada por dois irmãos ali em cena, e que estreia agora aí no Globoplay. Então, o convite aqui está sendo feito por mim, Rodrigo, e pelo Felipe. José e Durval,
dessa próxima aventura desses dois caras incríveis que tem tanta história pelo Brasil afora e que conta a história da parte desde o momento deles criança e falam muito sobre relação familiar entre os irmãos, com os pais, com as esposas, com os amigos, e eu tenho certeza que é uma obra que as pessoas vão se divertir, vão se emocionar e vão querer aquilo que o Felipe falou da novela, mas eu acho que isso serve muito para a série também. É uma série para assistir em família, para assistir com amigos, para cantar junto. Eu acho que as músicas fazem parte da trilha sonora da maioria dos brasileiros, então tenho certeza que quando ouvirem o show ou a trilha sonora durante uma cena, vão se emocionar e vão querer cantar juntos. Convite feito, os irmãos Simas para os irmãos Lima. Tá certo, gente. Muito obrigado e boa estreia. Muito obrigado, Felipe. Qual?